Boa tarde, gente. A gente continua agora a nossa série sobre a oração pessoal. A gente começou ontem com o primeiro vídeo e vamos hoje com o segundo vídeo sobre esse tema. Lembrando que no final a gente vai fazer uma live todos juntos, quem quiser participar. Então já pode preparar as suas perguntas, dúvidas, o seu testemunho, uma partilha que você queria partilhar com todo mundo sobre esse tema da oração pessoal. Ontem a gente viu três coisas sobre essa oração. Deus está à iniciativa da minha oração. Segundo, Ele precisa da minha vontade, do meu engajamento, de eu estar em ação para rezar. E terceiro, eu preciso ser eu mesmo para estar em relação com Deus. E para começar esse vídeo hoje, esse segundo vídeo, eu queria contar uma coisa verdadeira sobre o primeiro transplante de coração de um ser humano para outro ser humano. Foi lá na África do Sul, em 1967. Um cirurgião fez pela primeira vez esse transplante de coração e deu certo mais ou menos. Por um tempo a pessoa conseguiu sobreviver com esse coração que não era dela, que ela recebeu de outra pessoa, e depois de um tempo, infelizmente, ela faleceu. E os cientistas, os médicos descobriram essa coisa da rejeição. O nosso corpo vai rejeitar algo que não é nosso. E desde o transplante mesmo, todo o corpo inteiro da pessoa, do cérebro até as células menores assim, rejeitaram esse corpo estrangeiro que estava nele. E é muito estranho, porque ao mesmo tempo esse coração dava a vida para essa pessoa e ao mesmo tempo ela o rejeitava. E tô falando isso porque é uma coisa muitas vezes que acontece com a nossa oração, com a nossa relação com Deus. A gente precisa de Deus, a gente sabe que isso vai me dar a vida, mas eu rejeito, eu não quero rezar, eu não quero precisar de uma outra pessoa e Ele me dá a vida. Aí eu fico nessa ambiguidade sem saber, será que eu aceito ou não? E nessa pergunta, por que rezar? Justamente porque me dá a vida. Rezar é igual fazer esse transplante de coração que me dá a vida. Mas a gente justamente tem essas dificuldades para rezar. Eu queria falar algumas dificuldades que todo mundo tem, talvez você vai se encontrar em todas essas dificuldades, talvez nenhuma, beleza. E dar algumas dicas, talvez, para nos ajudar a continuar, a perseverar nessa oração. Primeira coisa é a coisa das distrações. Muitas vezes eu fico distraída na minha oração pessoal. Eu vou lá bonitinho no oratório, eu fico no meu quarto, fecho a porta e eu tô com distrações toda hora. Então, primeiro, verificar se realmente você está no lugar certo, no momento certo para rezar. Mas, depois as distrações, elas venham, e isso é um bom sinal que você está em vida, que você tem uma vida boa, porque você fica pensando nas outras coisas. E eu acho que um perigo com as distrações é de tentar caçar essas distrações. Eu acho que é igual tentar matar um pernilongo. Parece que você mata um, aparecem 15, ainda mais aqui no Brasil, é impressionante. As distrações é a mesma coisa. Se você entra no jogo das distrações, você vai se perder nela. Uma dica, uma coisa que eu faço é de fazer da distração a minha oração. Eu estou distraída com tal coisa do meu trabalho, da minha família. Então, Senhor, eu te confio a minha família, as minhas preocupações, e eu volto a estar contigo. Fazer da distração a minha oração. Uma segunda dificuldade que a gente pode ter é a questão do tempo. Eu não tenho tempo para rezar. Quanto tempo rezar? Realmente é uma escolha sua. Se você acha que você precisa de rezar, que a oração é importante e vital para a sua vida, você vai achar um momento para rezar. Você tem tempo todos os dias de almoçar, não é? Então, por que não teria para rezar? É uma questão de escolha. E essa questão ontem do lembre-me que eu falava de sempre colocar para depois,
E isso faz que a gente acabe não rezar. Se você não escolhe à noite, antes de dormir, qual momento você vai rezar o dia seguinte, vai ser muito difícil. Então a gente volta nessa questão de minha vontade de escolher, de decidir rezar para estar na presença do Senhor. Uma terceira dificuldade que a gente pode ter é de não sentir nada. Eu rezo, mas eu não sinto nada, então eu não tenho gosto na minha oração, eu não gosto de rezar, porque parece que Deus não me fala. Então, uma primeira coisa é... Eu tinha essa imagem de um esportista também, ele faz muito esporte e ele tem que treinar todos os dias se ele quer fazer uma boa coisa nas Olimpíadas e tudo mais. Só que todo dia ele não vai ver uma melhoria do trabalho dele a cada dia, ele não vai sentir uma coisa. Mas é por causa desse esforço permanente, todos os dias, que um dia ele vai conseguir se superar, bater um recorde e tudo. Mas no dia a dia ele não sente sempre que ele está melhorando. É a mesma coisa com a nossa oração. Nem todos os dias, nem sempre eu sinto algo. E isso pode ser uma coisa que eu vou perder coragem para continuar a rezar. Essa é a dica de não desesperar, não desanimar. Continua a rezar na esperança que um dia você vai sentir esse gosto. Uma quarta dificuldade que a gente pode ter é de não saber o que dizer. Isso realmente, eu não sei o que dizer. Mas você nem sempre tem algo para dizer. Sobretudo se você não escutou o que Deus te fala. Se você não sabe o que Deus está te falando, você não vai saber dizer nada nem responder nada, porque justamente você está sentindo essa falta de gosto na oração e tudo. Então uma coisa é de voltar a escutar para ter algo a dizer, para conseguir conversar com Deus. Escutar Ele primeiro. Abrir a sua Bíblia, ler a palavra de Deus e ver o que Deus tem a te dizer. Aí você vai responder, aí você vai falar. E uma outra coisa que a gente estava falando ontem também, que realmente seja você mesmo, fala como um amigo fala com um amigo. Você sabe conversar com seu amigo, mesmo que você não tenha nada de importante nem de interessante a dizer, você consegue conversar 1 hora com os seus amigos. Com Deus é a mesma coisa, não tenha medo de falar qualquer coisa. Uma outra dificuldade que podemos ter é de achar que os meus pedidos não são atendidos por Deus. Na verdade, eles são atendidos, porque Deus escuta a nossa prece, Deus está presente, Ele não está escondido, Ele está presente. E só que Ele nem sempre vai atender os nossos pedidos da forma que a gente queria. Ele atende, mas da forma dele. E um último ponto, para terminar, deixar vocês com isso. Rezar é estar em relação com Deus. Me relacionar, igual eu preciso de tempo com o meu amigo, eu preciso de tempo com Deus porque Ele me dá a vida. Rezar não é fazer uma coisa. Rezar é estar em comunhão com Deus, estar com Ele, passar um tempo com Ele. Você passa tempo com os seus amigos. Você também precisa passar tempo com Deus. Sobretudo se você tem essa certeza que Ele te dá a vida, que Ele é esse coração que te faz viver. Então é isso aí, gente. Para hoje, amanhã a gente vai descobrir com a Clarice um método de oração que pode nos ajudar. Às vezes a gente não sabe, o que eu faço na minha oração? Como fazer? Como rezar? Então amanhã a Clarice vai dar umas dicas, o método de Santo Inácio vai dar algumas dicas para nos ajudar a rezar em casa todos os dias com a palavra de Deus. Boa tarde, fiquem com Deus.